Quem fala aqui é Jeane Lima. Como eu criei o método Marma, emagreci 15 quilos, saí dos 71 quilos e estou hoje com 56 e não engordei mais. Então eu resolvi contar essa história. Então vou começar a minha história lá no ano de 2013. Tinha um escritório no Brooklyn, no andar de cima ficava o meu escritório, no andar de baixo o escritório do meu marido. E minha vida profissional estava indo muito bem, minha vida pessoal também estava indo muito bem. Até um dia que os meus coaches de coach executivo me trouxeram uma demanda, vários trazendo a mesma demanda, de que eles estavam sofrendo, apesar do sucesso profissional. E eles estavam engordando. E aí, eles me perguntaram se eu poderia ajudá-los nesse sentido também. E eu, com certeza, fui buscar ajuda, porque eu tenho formação em psicologia e achei que eu podia, de alguma maneira, auxiliá-los ainda mais. E comecei a ver como que as ferramentas de coach que eu aplicava poderiam ser aplicadas de formas diferentes, ou eu poderia criar outras maneiras de fazê-los pensar sobre a vida deles. Comecei a estudar e comecei a perceber que, assim como os meus coaches, eu também estava sofrendo. Eu também estava 15 quilos acima do meu peso. Eu também estava encobrindo uma dor e um sofrimento. E aí um dia minha ficha caiu, eu pensei, eu preciso criar alguma coisa para ajudar os meus clientes, mas antes mesmo de ajudá-los, eu preciso transformar a minha vida. Eu sabia levá-los ao sucesso profissional, porque afinal de contas eu já tinha conseguido o meu. Mas como é que eu iria levá-los ao sucesso da saúde, fazendo com que eles perdessem quilos, que eles perdessem a ansiedade, eles ficassem bem com eles próprios, se eu ainda não tinha conquistado aquilo, se eu também estava guardando aquelas dores. Antes eu nunca fui uma pessoa acima do peso. Como é que eu engordei? Como é que eu fiquei doente? Como é que a hipertensão apareceu na minha vida? Como é que eu me encontrei naquela situação? Se eu estava bem casada, se eu tinha um escritório de sucesso, se eu tinha uma filha indo muito bem. E aí, para eu contar para vocês essa história, eu preciso voltar lá no ano de 2001, onde eu tive uma das maiores perdas da minha vida, que foi a morte da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida. Naquele momento morávamos eu e ela apenas. Meu pai morava no Chile, minha irmã já casada. E ela teve uma hepatite por conta de uma medicação para baixar o colesterol. Ela contraiu hepatite medicamentosa e ela faleceu em um mês. Foi uma perda. Eu tinha 33 anos, a minha mãe tinha 53. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 52. Então, quanto ela era jovem. E aí eu me vi sozinha naquele apartamento, morando sozinha, tendo que dar conta daquela dor que era muito grande, e eu comecei a comer doce. Aquela pessoa que nunca foi fissurada em comida nem doce, tive que buscar uma companhia que me desse um conforto imediato, um prazer imediato, e a comida, o doce principalmente, o chocolate, me trazia isso, né? Ele era o meu conforto, ele era a minha companhia, ele era a única hora que eu me sentia acolhida, a única hora que aquela dor dilacerante ia embora. E aí, sem perceber, né, gente, a gente vai engordando e engordando. Mas e aí, em 2002 eu casei, e o André é uma pessoa muito acolhedora, e ele gosta muito de comer. Eu continuei comendo, porque eu continuava sofrendo, só que eu sofria sozinha. Eu não contava nada pra ninguém, eu guardava toda aquela angústia pra mim, então a única coisa que eu podia fazer era comer. Aí em 2003, final de 2003, eu engravido, então eu engravidei, eu já estava acima do meu peso. Quando eu estava amamentando a Isabela, eu me descobri hipertensa. E aí a cardiologista disse que eu teria que tomar um remédio para hipertensão pro resto da vida. Mas aquilo tudo pra mim também é como se fizesse parte, como se eu tivesse quase que anestesiada, sabe? De 55 quilos eu já devia estar beirando 70, mas eu já não tirava mais foto, eu já não me pesava mais, meu marido até então não ligava, dizia que estava tudo bem para ele, então aquilo não era uma questão para mim, porque eu fui empurrando para debaixo do tapete. A gente carrega aquela crença de que você tem o que a sua família tem. Então, a família do meu pai toda hipertensa, a família do meu pai, a maioria das pessoas morreram de AVC, todos tinham diabetes.
Então, para mim, era quase que natural eu começar a engordar, era quase que natural eu ter uma doença hereditária, genética, e não ia muito atrás de ter uma vida mais saudável. Eu parei de me exercitar, eu comecei a comprar mais e mais industrializados, eu comecei a consumir muito suco de caixinha, e aí vem a filha, e aí você começa a comer resto da comida da criança, e você até... Às vezes, quando você se pega, você tá querendo que ela deixe comida no prato para você ter a desculpa de comer mais e mais. Se eu fosse num jantar ou num almoço, eu pulava o prato principal para ter mais espaço para comer o doce. Então, eu estava entrando numa compulsão, um vício compulsivo e não me dava conta. Afinal de contas, também todo mundo à minha volta estava acima do peso, então... eu não era diferente de ninguém. A vida foi seguindo. Estava construindo um sucesso na minha própria consultoria, na minha própria empresa. Então, para mim, engordar, estar acima do peso, ser hipertensa, ser ansiosa, era quase que normal. E aqui os meus coaches também queriam isso, até a hora que eles levantaram a questão para mim. E aí, gente... tomando remédio, não fazendo atividade física, deprimida, escondendo a minha depressão. Em 2011, de repente, como foi com a minha mãe, eu perco meu pai. Era janeiro de 2011, ele morava no Chile, ele teve um AVC e em uma semana também, assim como a minha mãe, ele veio a falecer. E a gente não conseguiu, nem eu, nem a minha irmã, nós conseguimos ir até o Chile. E aí em 2011... 10 anos depois de ter perdido a minha mãe, eu perco meu pai e não posso nem ir ao enterro dele. E foi uma dor muito grande. Eu acabei que me afundei ainda mais na comida. Então a única coisa que eu pensava era: eu vou cuidar da minha filha e vou cuidar da minha empresa. E isso para mim era a minha vida. Para mim é como se o meu corpo não existisse mais. E aí em 2013, quando os meus coaches vieram para saber se eu podia ajudá-los, além de chegar na carreira de sucesso, ter uma saúde, eu deparei com a minha própria falta de saúde. Então, em 2013 eu pesava 70 quilos. Em 2001, quando eu perdi a minha mãe, eu pesava 55. E aí eu comecei então a minha transformação. Aí eu comecei a olhar para dentro de mim. Aí eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento e me auto-aplicar as ferramentas com a finalidade do emagrecimento, com a finalidade da vida saudável. O método Marma me ajudou a ressignificar muitas coisas na minha vida, me ajudou a entrar em contato com aquela dor que eu fazia questão de esconder e ela estava acabando comigo, e me fez ver que eu tinha uma saída, que eu poderia fazer algo com aquilo, que aquilo que parecia tão negativo poderia ser transformado em positivo. Então eu criei o método Marma usando psicologia positiva, que afinal de contas, lembra que eu falei que eu sou psicóloga e tenho especialização em psicanálise? Eu usei PNL, neurolinguística, porque eu acredito muito no poder das palavras e no tom que a gente coloca, imprime nelas. Eu usei ferramentas de coach que já existiam, mas eu comecei a aplicá-las de uma maneira diferente. Eu criei algumas ferramentas de coaching. E aí eu não poderia chamar tudo isso que eu criei de só coaching, porque era mais do que coaching. Então eu resolvi dar um nome para isso. Então o nome é Método Marma. O Marma vem de... O M de mobilização é quando você fala: chega, eu não quero mais ficar onde eu estou. Avaliação, você consegue avaliar o que eu tenho para seguir esse caminho. Resolução, quando você entra em ação e cumpre os seus objetivos, as suas tarefas. O mapa, quando você começa a planejar, porque eu via que eu não tinha planejamento comigo em nada. E a atenção, que é o final da metodologia, quando você está autônomo. Porque eu sempre digo que o grande objetivo do método Marma é ser importante e quem aplica deve ficar sendo desnecessário. Quando eu, enquanto coach, enquanto psicóloga, enquanto professora, enquanto trainer, me torno importante, mas desnecessária, eu tenho certeza, então, que eu cumpri o meu papel. Então, a minha grande missão hoje é levar para o maior número de pessoas, e eu quero estender isso especificamente para as mulheres, o maior número de mulheres nessa idade de 33 a 55, onde a gente passa por uma grande transformação, porque é quando a tua vida profissional anda, é quando você forma a sua família, é quando os hormônios começam a cair, que elas possam realmente falar sobre emagrecimento e saúde sem tabus.
e a gente não precisa se acostumar com aquilo que nos faz mal. Então, em 2014, eu estava validando o método Marma. De lá para cá, eu já emagreci milhares de pessoas, já formei milhares de pessoas. Tem muitas nutricionistas, muitos médicos, psicólogos, fisioterapeutas que aplicam o método Marma para potencializar o resultado dos seus clientes. Então isso me deixa muito honrada, muito feliz que eu consegui criar algo a partir de uma dor, a minha dor e a dor do meu cliente, e fazer com que isso seja cada vez mais propagado e cada vez mais pessoas possam se beneficiar com isso. Faz 7 anos que eu criei o método Marma. Faz 7 anos que eu emagreci 15 quilos. Eu consegui emagrecer 15 quilos em 3 meses e nunca mais engordei. Eu gosto muito de contar para as pessoas a minha idade para que elas comecem a tirar essas crenças e esses tabus. Eu já contei aqui numa outra live que uma vez uma professora falou para mim: não, você tá ótima para a idade que você tem. Então, a minha missão é mostrar para as pessoas que nós criamos as nossas crenças e que nós não podemos comprar as crenças alheias. As crenças alheias são alheias, não são nossas. Eu espero mesmo que a minha história faça você olhar para a sua história. Eu estou contando tudo isso para que você possa, assim como eu, me vi nos meus coaches que queriam mais saúde, que queriam eliminar a gordura, que queriam eliminar ansiedade, e conseguiram quando eu criei o método Marma, que você também perceba através da minha história, que você possa olhar para a sua história e verificar: será que eu estou fazendo o que eu devo fazer por mim? Será mesmo que eu cuido como eu devo cuidar de mim? Será que se eu fosse uma empresa, ela estaria bem cotada na Bolsa de Valores ou ela estaria devendo? Eu acho que durante muito tempo a gente tratou emagrecimento como algo que era estético. Nós esquecemos de contar que para você emagrecer, primeiro você precisa trabalhar a sua mente, depois você precisa trabalhar o seu coração, depois você precisa trabalhar a sua alma, para depois isso tudo refletir no seu corpo. E emagrecimento é um dos reflexos de todo esse trabalho. O método Marma começa tirando excessos, fazendo uma limpeza, desintoxicando. Eu sempre falo que a gente começa desintoxicando, tirando o que está sobrando. Todo o nosso excesso corporal, ele está contando para a gente que a gente não está pondo foco em alguma coisa. Portanto, a falta está revelando esse excesso. Então, eu tenho certeza absoluta que quando eu deixo de ser quem eu sempre quis ser em prol de uma carreira, da família ou qualquer outro motivo que seja, uma hora alguém vai bater na sua porta e vai falar: ei, você precisa se cuidar. E hoje eu me sinto nesse papel com o método Marma. Eu chegando para as pessoas e falar: acorda, menina, vamos se cuidar. Se você fosse a sua empresa, por quanto você venderia? Ela estaria bem cotada na Bolsa de Valores ou não? Hoje eu quero te chamar para que, se você quiser, você compartilhar para o maior número de pessoas. E eu quero chamar as pessoas para que elas deixem o método Marma ajudá-las na sua própria transformação, assim como me ajudou os meus coaches naquela época. Ajudo muita gente dando curso. De verdade, eu quero que vocês estejam comigo nessa caminhada. Eu aprendi que a gente tem que ter boas companhias. As boas companhias nos levam longe.